pessoal, olha só, parece que as novas pesquisas eleitorais estão trazendo notícias não muito boas para o Lula Molusco. Alguns pontos aqui, há um crescimento do Ciro Gomes e outras pesquisas que mostram uma coisa ainda mais interessante para nós analisarmos. Vamos dar uma olhada nesses novos números que foram divulgados. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, me dar um trocadinho, colaborar financeiramente com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo. E vamos à notícia. Em primeiro lugar, preciso dizer que essa notícia aqui que eu estou trazendo do site Veja, né, estou vendo aqui no modo de leitor, então não está aparecendo aqui os créditos, mas essa notícia aqui foi feita pelo Matheus Leitão, que é filho da Miriam Leitão. Vocês conhecem ela muito bem, vocês sabem, aquela senhora jornalista que sempre notifica com uma cara triste, uma cara assim para baixo, né, uma coisa assim meio energia baixa, sempre que ela tem que falar a respeito do crescimento do PIB, ou então da diminuição dos índices de inflação ou da taxa de desemprego, né, quando ela tem que dar essas notícias ruins, essas notícias desagradáveis, ela faz aquela cara de choro. Então a gente sabe que ele herdou isso da mãe naturalmente, então ele vai ter uma visão assim muito anti-Bolsonaro, anti-direita, puxando mais para o lado da esquerda. Mas como nós temos percebido, até mesmo essa gente de esquerda está tendo dificuldades em encontrar argumentos em favor do Lula. Parece que todo mundo já está percebendo que a candidatura dele está naufragando. E o ponto é uma nova pesquisa aqui feita pela Genial Quaest, trazida aqui por essa reportagem, foi divulgada ontem, dia 31. Estou gravando esse dia aqui, dia 1º de setembro, e preciso dizer que essa pesquisa genial aqui não me desperta muita confiabilidade. Não chega a ser um Datafolha, né? Não está nesse nível assim de absurdo os números apresentados, mas ainda assim tem alguma coisa muito estranha com essa pesquisa especificamente aqui. Então, os números gerais mostram que o Lula tinha 44%, na pesquisa anterior, no dia 3 de agosto, e aí continua tendo os mesmos 44%. Só que, olha só que coisa interessante, né? Na pesquisa do começo do mês passado, mês de agosto, o Lula tinha 44% contra 43% de todos os outros candidatos. Ou seja, o Lula sozinho tinha mais intenções de voto do que todo mundo junto. Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Felipe Dávila, todo mundo somado não dava o percentual do Lula. Agora, os adversários do Lula somam 45% contra os mesmos 44% do Molusco. Então agora, de acordo com o que diz aqui, ele não consegue mais vencer no primeiro turno. Claro que esses números aqui estão muito artificialmente elevados em favor do Lula, a gente sabe bem como é que essas pesquisas funcionam. Mas o ponto aqui é que, de certa forma, o Matheus Leitão está fazendo uma leitura correta dessa situação. Mas em partes, né, ela não está totalmente correta, mas em alguma coisa ele acertou sim. Especialmente no que diz respeito ao papel do Ciro Gomes, né, do Cangaceiro, na diminuição das intenções de voto do Lula. A gente viu isso no debate lá na Band, que o Ciro Gomes está batendo de frente com o Lula, está dando paulada nele mesmo, porque ele sabe que o Lula e ele possuem o mesmo eleitorado. Então, um vai concorrer com o outro no final das contas. E o que essa pesquisa mostra, de acordo com o que traz aqui a reportagem da Veja, é que Ciro Gomes cresceu 3 pontos percentuais, pulando de 5% para 8%. Claro que não é um crescimento assim tão expressivo, 3% dos votos não representa tanta coisa, mas para um cara que tinha 5%, ele quase dobrou nesse período de tempo em um mês. Às custas de quem? Pois bem, às custas do Lula. Parece que tem um eleitorado migrando do Molusco para o Ciro Gomes, trocando o candidato do espectro de esquerda, saindo do Lula e se dirigindo para a candidatura do Ciro Gomes. É curioso ver aqui que esse Matheus Leitão classifica o Bolsonaro como líder da extrema-direita, né? O Lula é de esquerda, agora o Bolsonaro é da extrema-direita. Não, tudo que não é da esquerda está classificado como extrema-direita. É engraçado ver esse tipo de coisa aqui, mas enfim, a gente já está até acostumado. Porém, existe outra pesquisa aqui que foi trazida pelo site O Antagonista hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, que aponta que Bolsonaro está à frente do Lula nas pesquisas. Olha só que coisa interessante e que diferença em relação à pesquisa que eu mostrei primeiro aqui neste vídeo. Essa é uma pesquisa aqui do Modal Mais / Futura. A gente sabe que essa pesquisa já tem uns resultados assim mais condizentes com a realidade que a gente percebe aí. Ela
inicialmente mostrou Lula e Bolsonaro muito próximos e agora já está mostrando o Bolsonaro à frente do Lula. São aí praticamente 3 pontos percentuais, né, 3,2 pontos percentuais. Talvez isso aqui esteja até dentro da margem de erro, mas já demonstra uma tendência natural das pesquisas de se adequarem à realidade dos fatos e de apresentarem números mais precisos, mais corretos, de acordo com a real intenção de votos do brasileiro. Então nós vemos aqui que o Instituto é o Futuro Inteligência, foi contratado pelo Banco Modal e mostra pela primeira vez Bolsonaro na frente da disputa presidencial. Isso aqui foi feito entre os dias 24 e 25 de agosto, e Bolsonaro teria mais de 40% dos votos, enquanto Lula teria menos de 37%, isso aqui no primeiro turno. E olha só que número interessante a respeito do Ciro Gomes, fazendo eco ao que o Matheus Leitão falou lá na outra reportagem da Veja. O Ciro Gomes, candidato do PDT, aparece em terceiro lugar com 10,1% dos votos. Olha que isso aqui coloca ele num patamar melhor ainda que na pesquisa anterior, né, que eu apresentei aqui para vocês, da Genial, em que ele tem agora 8% dos votos, né? Então a gente percebe que, de fato, há indícios de que o Ciro Gomes está crescendo na campanha às custas do Lula, às custas do eleitorado do Lula. O Molusco está se enfraquecendo ao longo das semanas, conforme o tempo vai passando, e o Ciro Gomes vai angariando um público maior para no seu eleitorado, né? O resto do pessoal dá traço aqui, né? Dá menos de 3% todo mundo somado, e a gente sabe que esse pessoal aqui não tem relevância, não vai fazer diferença nenhuma. E eu acredito também que o Ciro Gomes não vai fazer diferença nessa eleição, no sentido de ter chances de ir pro segundo turno. Definitivamente isso aí não vai acontecer, teria que crescer muito ainda para alcançar esse patamar. Mas eu acho que esse índice aqui de 10% de intenções de voto está bastante de acordo com a realidade, era mais ou menos o que eu esperava que o Ciro Gomes tivesse. Na verdade ele teve isso, mais ou menos nas últimas eleições também, manteria esse patamar. Mas, de fato, o título dessa reportagem aqui da Veja, que o Ciro é culpado pelas más notícias do Lula, faz até algum sentido, porque sim, o Ciro Gomes está tirando votos do Lula. Lembrando que ambas as pesquisas, tanto essa aqui que está no site da Veja quanto essa aqui do antagonista, do pessoal do Modal Mais, essas pesquisas ainda não contemplaram o efeito pós-debates na Band. Então, pode ser que as coisas fiquem ainda mais bem definidas nas próximas semanas. Essas pesquisas aqui foram feitas antes do debate, então os impactos daquele debate ali ainda não apareceram no público, mas eu imagino que os impactos que vão ser mensurados pelas próximas pesquisas vão mostrar que o Lula vai perder ainda mais as intenções de voto em virtude do seu mau desempenho nos debates, das coisas que ele tem falado também, e do fato de todo mundo estar batendo nele, né? O Ciro Gomes está investindo pesado nessa tática de espancar o Lula para ganhar votos dele. Quem vai se dar bem nessa história, no final das contas, é o Jair Bolsonaro, porque ele vai se consolidar como o candidato mais forte nas eleições, vai ficar muito perto ali dos 50% das intenções de voto no primeiro turno, vai bastante forte para um segundo turno. E na situação do Lula ser o seu adversário num possível segundo turno, o Lula vai muito enfraquecido nessa história, porque ele está caindo nas pesquisas enquanto o Bolsonaro está subindo. Porém, é preciso dizer que a culpa pelas péssimas notícias para a campanha do Lula não pode ser integralmente colocada na conta do Ciro Gomes, porque na verdade o grande culpado pelo fracasso do Lula é o próprio Lula. Ele é o grande problema da campanha dele, ele é o grande entrave ao crescimento dele nas pesquisas. Quanto mais o Lula fala, pior as coisas ficam para a campanha dele, para toda a base do PT, enfim. Quanto mais o Lula abre a boca, menos votos ele acaba levando no final das contas, mais votos ele perde para outros candidatos, especialmente para o Ciro Gomes, mas também para Simone Tebet, enfim, outros também. O que nós estamos vendo agora é uma definição nas pesquisas eleitorais, em que todos aqueles votos que eram falados assim meio que no automático pelas pessoas, dizendo que votariam no Lula, agora eles vão sendo definidos para outros candidatos também, e isso vai demonstrar um derretimento, um enfraquecimento do Lula nas próximas semanas. Conforme nós vamos nos aproximando das eleições, os resultados das pesquisas vão ficando mais claros e mais próximos da realidade. Menos, é claro, as pesquisas dessa Genial aqui e do Datafolha, que são casos perdidos.
Mas então comente aí qual que você acha que é a causa dessas más notícias para o Lula. O crescimento do Ciro Gomes, o próprio Lula? O que você atribui essa diminuição nas intenções de voto do Lula? Você confia nessas pesquisas eleitorais? Você acha que elas estão no caminho certo, estão se ajeitando, ou elas devem ser descartadas de qualquer forma porque são puramente falseadas a fim de validar alguns pensamentos políticos? Colabore com esse debate, deixe aí nos comentários a sua opinião, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!